E qual é a ferramenta que nós vamos trabalhar hoje? Ela é uma ferramenta que vai tratar da seguinte questão. Quando você precisa memorizar com precisão, tá? No caso aqui, a gente tem um comentário, inclusive, de um aluno nosso, Rafael Henrique, que ele fez uma comparação de uma coisa que ele tentou estudar na força bruta, que eu chamo de métodos sem técnica, né? Sem ciência por trás, que é repetir, 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 repetir. Ele ficou uns 3 meses para memorizar 47 itens, e mesmo assim, de vez em quando, ele tinha que voltar, ou seja, ele não tinha memorizado direito. É aquela história do borrão que eu falei no início. Depois ele aplicou para uma situação semelhante o método que a gente vai aprender hoje, e, na verdade, ele levou apenas 2 dias, ao invés de 3 meses, e a coisa estava muito mais clara na cabeça dele. Então, é esse tipo de precisão que a gente vai colocar na nossa memória com a aula de hoje. E essa memorização, pela característica do método, ela vem ordenada, o que pode ser interessante em várias situações. Além disso, a gente vai ver como que a gente, ao mesmo tempo, alavanca e reforça algum conhecimento que a gente já tem. Então, a gente pega um conhecimento que a gente já tem, usa para memorizar coisas novas, e nesse processo a gente não só memoriza aquilo que está chegando de novo, como a gente reforça esse conhecimento prévio que a gente está usando como alavanca, tá? Então, é muito poder, gente. Então, presta atenção, porque realmente é um poder muito grande nessa técnica aqui. No final, quando eu tiver entregue a ferramentinha para vocês, que vocês já tiverem com ela pronta para ser usada, eu vou convidar os que tiverem interesse a participar do nosso treinamento avançado, que é o Academia da Memória, certo? Mas isso vai ficar para o final. Agora a gente vai voltar aqui um instantinho, e eu quero começar com essa citação do Tchekov, que é: o conhecimento é inútil até que você o coloque em prática. Essa citação eu coloquei muito em função do fato de que, nesse método que a gente vai aprender hoje, a gente pega coisas que a gente já aprendeu e coloca em função de coisas que a gente ainda quer aprender, que a gente ainda quer memorizar. Então, essa coisa muito clara de colocar em prática. Agora, você pode ler isso, fazer uma outra leitura disso. A gente já está entrando na aula 3 do ciclo 5, né? Hoje é a terceira aula, e você já tem algumas coisas para colocar em prática aí. Não adianta você vir aqui de noite, né? Acompanhar a gente bonitinho, achar tudo muito lindo e não colocar em prática. É para pegar o método e colocar mesmo para funcionar nos seus materiais de estudo, naquilo que você está estudando hoje. E você vai ver que você vai ganhar muito tempo, mesmo quando você não tem muita experiência com o método. Porque o método é tão mais poderoso do que qualquer coisa que seja feita na força bruta, que o tempo que você gasta tentando entender como que põe o método em prática compensa é compensado pela velocidade com que você memoriza, certo? Então vamos lá, eu vou começar fazendo um teste com vocês. Esse teste é em cima de 10 palavras. A regra aqui é que você não pode anotar. Não pode pegar a sua canetinha e anotar as 10 palavras. É óbvio que eu não estou na sua casa para ver se você vai anotar ou não. Mas aí você vai estar enganando a você mesmo. Porque o que eu quero mostrar aqui é a diferença que existe entre você usar um bom método de memorização e você tentar memorizar sem método nenhum. É isso que eu quero mostrar. Que você veja claramente a diferença. Então, eu vou ler aqui uma lista de 10 palavras bastante abstratas, são diferentes das palavras da aula inaugural, que eram palavras mais concretas. Essas não, essas são bem abstratas. Então, eu vou fazer uma leitura lenta dessas palavras e depois eu vou fazer algumas perguntas para vocês, ok? Então, vamos lá. Vou abrir aqui. As palavras são independência, humanos, autodeterminação, intervenção, igualdade, paz, conflito, terrorismo, cooperação e asilo.
E agora eu vou tirar as palavras aqui da reta e vou fazer algumas perguntas para vocês. Vou interromper aqui para eu aparecer de novo, porque eu quero ver vocês aí. Vamos lá? Então, qual é a pergunta que eu quero fazer para vocês diante dessas 10 palavras? Qual é a sétima palavra que eu falei? Alguém sabe dizer qual é a sétima palavra? Vocês devem estar assim, ela está de brincadeira, né? Como é que eu vou memorizar a sétima palavra? Não tem como, né? Então tá, então eu vou colaborar com vocês. Eu quero que vocês escrevam aí as palavras que vocês lembram dessa lista que eu falei. Ok? Não precisa xingar, não lembra, tudo bem. Ô, Maria Angélica, tem prova? Boa prova para você. Então vamos lá. Arthur lembrou da palavra terrorismo, mas ela não é a sétima. Volney chutou aqui intervenção. Já está lembrando de algumas palavras. Rodrigo lembrou de 3 palavras. Luiz lembrou de 4 palavras. Eu vou dizer já já quais são. Xingando não, força do hábito. Pois é, eu entendi. É o Andrew falando, né? Então vamos lá. A galera tá tentando aqui, o pessoal tá lembrando em. Tentou lembrar da sétima, esqueceu. Porque, na verdade, a lembrança que você tinha era muito tênue mesmo. A sétima palavra é paz, será? Eu vou dizer para vocês, a sétima palavra é conflitos. Teve gente que lembrou de bastante coisa, a Viviane, mas a Viviane não vale porque ela já é aluna da Academia da Memória. Então ela já deve ter usado algumas técnicas aí. Tânia lembrou de 5 palavras, o que já é boa taxa, mas ainda assim é 50%. Em algumas situações, 50% é bom. Em outras situações, 50% não resolve, certo? Mas o que eu quero mostrar é que a maioria das pessoas lembra aí de entre 3 e 4 palavras. Alguns conseguem lembrar aí de 5, 6 eu acho que ninguém lembrou. E ninguém sabia qual era a sétima palavra, que era conflito. Ok? Que é conflito. Agora, eu vou dizer para vocês, vou fazer uma promessa muito séria para vocês. Daqui a alguns minutos, vocês não só vão saber a sétima palavra, mas como vão saber dizer essa lista sem esforço, de trás para frente inteirinha. Que tal? Vamos lá? Vamos fazer isso? É isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero fazer uma demonstração prática da sua memória funcionando. Porque que a minha memória funciona, eu já sei. Eu acabei de dizer para vocês que a palavra na sétima posição é conflito. E eu poderia dizer de qualquer posição aqui. Certo? Então vamos lá. Vamos voltar para o nosso mapinha. Tá? E a gente já vai ver por que vamos ver que a sétima palavra de fato é conflito, mas vamos ver. Nós temos aqui 10 palavras extremamente abstratas e são abstratas de propósito, porque normalmente conhecimento acadêmico, que é o que a gente precisa memorizar e tem muita dificuldade, ele é abstrato. E o nosso cérebro não lida muito bem com abstrações. Então a gente vai resolver essa situação transformando essas abstrações em coisas mais concretas. Como que a gente faz isso? Prestando bastante atenção no que eu vou falar para vocês daqui para diante e sempre imaginando a cena que eu estou montando. Eu vou montar uma cena bem visual, muitas vezes meio louca, tá? E você tem que imaginar essa cena de uma maneira bem vívida e bem exagerada na sua cabeça. É só isso que você precisa fazer. Daqui a 10 minutos você vai saber as 10 palavras, ok? Então vamos lá. Atenção.
não deixa ninguém te interromper, se tranca no quarto, tá certo? Não deixa as notificações te atrapalharem e vamos começar a prestar atenção aqui nas palavras. Eu estou usando aqui o vocabulário numérico. Quem não viu a aula inaugural não precisa se desesperar, porque eu vou explicando aqui e você vai ver que mesmo quem não aprendeu ainda o vocabulário numérico já vai começar a aprendê-lo, porque ele é bastante intuitivo, assim, depois que a gente explica onde é que estão as coisas. Então, vamos lá. A primeira palavra é independência. E no vocabulário numérico, o número 1 para a primeira palavra é representado pelo Ronaldo fazendo. É o dedo do Ronaldo. Na realidade, a palavra é dedo, mas eu boto o dedo do Ronaldo porque tinha uma Copa do Mundo que ele comemorava o gol com o dedinho para cima e teve uma polêmica em cima disso, tá? Isso foi explicado tudo na aula inaugural lá. Mas o é o dedo, né? Então, você imagina um dedo estendido. E então eu já tenho uma representação bem concreta para o número 1, mas a palavra ainda é abstrata. Então, eu tenho que achar alguma coisa concreta para representar independência. E o que eu achei? Eu achei esse filme super antigo. Quando eu era criança, muitos e muitos anos atrás, muitas décadas atrás, passava todo 7 de setembro. Era o Tarcísio Meira, bem novinho. Estou só bebendo água, tá, gente? E o nome do filme era Independência ou Morte, contava de uma forma bem romanceada a história da independência do Brasil. Né? E o auge do filme, que a gente ficava esperando, era o Tarcísio Meira, todo galã, sentado num cavalo e falando aquele discurso todo, e no final falando independência ou morte, e ele levanta a espada. Então você vê que é uma cena bem forte, que tem um caráter emocional, que é uma coisa que eu lembro desde a infância e tal. Só que eu vou tornar essa cena bizarra para me ajudar a lembrar que a primeira palavra é independência. Então eu imagino que o Dom Pedro ou o Tarcísio Meira estão levantando a espada, mas no lugar da espada sai um dedo gigante. Pode ser um dedo de balão de gás, pode ser um dedo daqueles de papelão que aparece nos estádios, pode ser qualquer coisa. Mas é importante você imaginar isso na sua cabeça, que o Dom Pedro ele vai lá e levanta uma espada, e na espada, na verdade, é um dedo gigante. Ok? Com isso eu lembro que a primeira palavra do dedo é independência. O número 2 é representado pelo pato. Por quê? Porque o perfil do pato parece o número 2. Inclusive, a gente ensina para as crianças que o 2 é o patinho na lagoa. Então, é uma representação bastante fácil de lembrar. Então, o 2 é o pato e a palavra é humanos, que é uma palavra bastante abstrata também. Como que eu vou lembrar dessa palavra? Eu vou lembrar dessa sequência que é bem conhecida das pessoas, que a gente estuda em ciências, né? Da evolução humana. Só que essa aqui é engraçadinha, porque o último cara aqui, ele tá com um pau de selfie. Né, aquele pauzinho que você bota o celular na ponta para tirar foto mais de longe, né, para tirar selfie mais de longe. Então eu vou pegar essa cena que já é engraçada, porque esse carinha aqui tá com pau de selfie, e vou transformar ela tem que associar isso ao número 2, que é o pato. Então, o que eu vou imaginar? Eu vou imaginar que esse cara, metido a super civilizado aí, ele encontra um pato no meio do caminho, né? Ele tá vindo lá da evolução, e aí ele encontra um pato no meio do caminho e ele devora o pato vivo. Aí você vê aquele monte de pena voando, aquele sangue escorrendo. É uma cena realmente grotesca, né? Mas você tem que imaginar ela na sua cabeça. Você nunca mais vai esquecer que a segunda palavra é humanos. A primeira palavra do dedo qualquer é a do Dom Pedro, tirando o dedo da bainha da espada, que é a independência. A terceira palavra é autodeterminação. E a representação do 3 é o coração. Por quê? Porque quando a gente vai para o Facebook, a gente usa menor e 3. E aí o Facebook monta o coraçãozinho para a gente, né? É um símbolo para escrever o coração. Então, eu vou usar essa representação concreta do número 3 para lembrar da terceira palavra. Agora, autodeterminação é uma palavra muito complicada. Ela me lembrou de várias coisas. Ela me lembrou de uma autoestrada, tá? Deixa eu mostrar aqui essa figura bem de perto para vocês.
E me lembra, terminação me lembra terminar. Então, essa autoestrada aqui a gente tem uma ilusão de ótica, né? Parece que a estrada estava indo muito bem e, de repente, ela é interrompida, ela é terminada. Então, é uma autoterminação que vai me lembrar da palavra autodeterminação. E para eu lembrar que tudo isso tem a ver com está na terceira posição, é a terceira palavra, eu vou botar um coração gigante em neon piscando nesse barranco. Ao invés de ser um barrancão sem graça, vai ser um barrancão com um coração neon, né? Piscando gigantesco. Então, é uma autoestrada que termina num coração. Então, a autodeterminação, que é a palavra, está na terceira posição. Posição, o que era? Era o pato que foi devorado pelo humano. Então, na verdade, vários humanos, né? Não é uma sequência de humanos. E a primeira palavra qual que era? Era o dedo. O dedo saía da onde? Da espada do Dom Pedro da Independência. Então, a gente vai revisando. Porque a revisão é importante para você memorizar também. Então, vamos lá. Quarta palavra. A representação do número 4, a gente utilizou a cadeira no vocabulário numérico. E para ela ficar bem engraçada, a gente botou ela de cabeça para baixo. Além de ser uma cadeira diferente, uma cadeira antiga, de couro e tal, ela está de cabeça para baixo, porque de cabeça para baixo, de perfil, a cadeira parece o número 4. Além dela ter 4 pernas. Então, por isso que 4, a representação concreta dela é a cadeira. E a palavra é intervenção. Intervenção também é uma palavra bem difícil, mas ela me lembra a palavra invenção. E como que invenção me lembra laboratório, então eu lembro desse vidrinho de laboratório aqui e vou botar ele de cabeça para baixo para associar com a quarta posição. Vou me imaginar sentando, ao invés de numa cadeira, num tamborete que parece um desses vidrinhos de laboratório, gigante. Certo? Então, eu transformei a coisa numa imagem bem exagerada, me coloquei na cena para lembrar que na quarta posição a palavra é intervenção. A próxima palavra é igualdade e o número é o 5. No vocabulário numérico, nosso vocabulário numérico, o 5 é representado por uma mão espalmada com 5 dedos. E a gente lembrava disso fazendo uma gracinha que uma certa figura pública no Brasil não poderia usar o nosso vocabulário numérico porque a mão espalmada não teria 5 dedos. Tá certo? E aí você lembra. E, além disso, eu botei vermelho e tal, é uma tinta, né? Uma coisa que chama bastante atenção para a gente não esquecer que o 5 é a mão espalmada. E a palavra igualdade. Como é que a gente representa a igualdade? Geralmente por uma balança, a balança da justiça, né, que representa a igualdade entre as pessoas e tal. E para fazer uma balança bem diferentona, bem fácil de lembrar, eu achei essa balança aqui, essa imagem aqui. Eu poderia imaginar qualquer coisa. Eu estou colocando imagens aqui porque eu estou mostrando para vocês. E aqui eu tenho um homem e uma mulher, então nós estamos falando de igualdade entre o homem e a mulher. E esse casal, eles estão lutando tanto pela igualdade que um vai na direção do outro e estende a mão. Essa é a cena. É um indo na direção do outro, estendendo a mão. Só que eles estão muito distantes. Então, quando eles puxam a mão um do outro, eles têm que fazer tanta força que sangra. E aí fica essa mão vermelha para eu lembrar que a quinta palavra é igualdade. Certo? Então, vamos fazer uma revisão rápida aqui. Primeira palavra qualquer, independência, e o Dom Pedro sacando um dedo. A segunda palavra tem a ver com o pato que foi devorado pelos humanos, desumanos, né? Opa. A terceira palavra é do coração, que estava lá no final da autoestrada, então nós estamos falando de autodeterminação. A quarta palavra é a intervenção, que é a nossa cadeira que mais parece um vidro de laboratório, né? E ela está de cabeça para baixo aqui, então é intervenção. Essa cadeira de vidro de laboratório para lembrar da palavra invenção, que é parecida com intervenção. E a quinta palavra da igualdade do nosso casal aqui, se segurando um no outro aqui, com a mão tão apertada que sangra. Então, eles estão aí lutando pela igualdade. A sexta palavra é a paz. A representação
do 6 no vocabulário numérico é o anzol. Por quê? Por causa da posição que o anzol fica quando você joga. Ele fica exatamente nessa posição e ele se parece com 6. Como é que você diferencia do 9? Porque o 9 é representado também pela forma, só que é a bengala. A bengala, na posição natural dela, se parece um 9. O anzol, na posição natural dele, se parece com 6. E a gente tem que associar isso com a paz. A associação concreta mais óbvia para a paz é a pomba. Só que uma pomba só vai ser muito difícil de memorizar, porque ela é muito óbvia. Então eu imaginei um monte de pombas e ao invés do ramo de oliveira, que é o que normalmente tem no bico da pomba da paz, você imagina que no bico de cada uma desses milhares de pombas aqui tem um anzol bem dourado, bem brilhante. Então você imagina essa cena, um monte de pombas da paz com um anzol. Com isso você associa que a paz é a sexta palavra. A sétima palavra, como eu tinha dito para vocês, são os conflitos. E a representação que a gente tem para o número 7 é a serpente. A serpente do paraíso, que lembra dos 7 pecados capitais, né? E o paraíso tem a ver com o pecado original. Então é uma associação um pouco mais distante, mas com essa serpente azul engraçada, com a maçã no meio, fica fácil de lembrar que o 7 é a serpente. Inclusive, o formato da serpente é do 7. E a gente quer associar isso com conflito. Ó, é fácil. O que aconteceu lá no paraíso? Um conflito entre Adão, Eva e Deus. Então você pode imaginar uma briga de namorados mais horrorosa que você já teve, para lembrar, e com a serpente no meio, apartando vocês. Tá? Então vocês brigando e de repente aparece uma serpente azul no meio, e aí vocês lembram que conflito é a sétima palavra. É uma cena bem assustadora, né? Mas isso é bom para a gente lembrar. Então vamos lembrar que a quinta palavra era o quê? Era igualdade, e tinha esse casal aqui na balança da justiça segurando com tanta força que sangrava a mão. A sexta palavra é a paz, as pombinhas todas com um anzol no bico, e a sétima palavra, os conflitos, e tem tudo a ver com o conflito que aconteceu no paraíso, né? Que era uma briga lá de Adão com Eva e Deus. A oitava palavra é terrorismo. E a simbologia aqui é da bicicleta. Né, o 8. Bicicleta por quê? Porque o 8, se eu deitar, parece 2 rodas de bicicleta. Simples assim. Eu posso até desenhar uma bicicleta com 8 deitado, certo? E eu peguei essa bicicleta antiga para ela chamar mais atenção, ficar mais fácil de lembrar, e também porque o 8, na verdade, a bolinha de cima geralmente é menor mesmo. E eu quero associar isso com terrorismo. Só que aqui eu quero fazer uma associação um pouco mais forte, depois vocês vão entender por quê. Tá? Eu peguei essa imagem aqui. Aqui eu estou usando uma coisa do mundo atual, tá? É um cara com turbante. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que usam turbante são terroristas, nem que todas as pessoas do Oriente Médio são terroristas, nada disso. Mas a gente associa, né? No mundo de hoje, a gente associa terrorismo com a galera lá que usa turbante. E eu escolhi propositadamente um sujeito com a pele bem escura. E não é racismo meu, tá? Não fiquem chateados, não. Mas isso vai me ajudar a lembrar do que falta ainda. Porque essas 10 palavras, elas foram tiradas de um lugar. Eu não estou memorizando essas 10 palavras só para me divertir. Eu estou memorizando essas 10 palavras porque elas vão ter uma utilidade para mim, certo? E nesse caso específico, só o terrorismo não resolve. Eu preciso de mais alguma coisa. Então, por isso eu escolhi não só um cara de turbante, mas um cara de turbante com a pele bem, bem escura. Ok? E a gente já vai ver por quê. Que essa associação é importante para mim. A nona palavra é cooperação. Então, a gente já viu que a representação do 9 é a bengala, ok? E agora eu tenho que achar uma representação concreta para cooperação. Aí eu acho essa imagem linda aqui, que tem tudo a ver com aquilo que eu estou precisando memorizar. Então eu tenho pessoas de várias etnias aqui segurando o mundo, segurando o globo, né? E como é que eu vou associar, então, essa imagem, que tem tudo a ver com cooperação, com o 9 da bengala? Eu imagino que esse globo está muito pesado.
Então, essas pessoas estão com uma mão no globo e a outra mão apoiada numa bengala, fazendo muita força, chega a tremer o braço. Então, imagine essa cena aí, que as pessoas estão com uma mão no globo e a outra apoiada na bengala, para você lembrar que cooperação é a 9ª palavra, certo? E a 10ª palavra? Quais são as outras? Vamos ver. Sexta é... O 6 é o anzol. O que tem o anzol? O anzol está ligado com as pombas, então a palavra é paz. O 7º é a serpente está ligada com o quê? Com o conflito, os conflitos, né? O 9º é a bengala, está ligado com a cooperação, a bengala, todo mundo se apoiando em várias bengalas para poder aguentar esse globo super pesado. E a 10ª palavra? A 10ª palavra é asilo. Você vai falar assim, mas não tem representação de 10 no vocabulário numérico. Mas tem 1 e tem 0. Então, eu posso imaginar um dedo e uma rosquinha enfiada no dedo, certo? Isso representaria o 10. Aí, e asilo? Como é que a gente representa asilo? Asilo lembra de pessoas idosas. E aí eu achei essa imagem sensacional dessa vovozinha roqueira aqui. E eu, com os dedinhos para cima, o que eu botei no dedinho dela na minha imaginação? A rosquinha. Então, o dedo e a rosca faz a 10ª palavra, que é asilo. Vamos fazer uma revisão rápida aqui dessa segunda metade das minhas palavras, ou vamos lembrar de todas? Então, vamos lá. O 1, deixa eu botar aqui, tudo em zoom aqui. Então, o 1 é independência, por quê? Porque o Dom Pedro está sacando o dedão lá. O 2 é o humano, desumano, que comeu o pato vivo. O 3 é aquela autoestrada que termina num coração, então é autodeterminação. A 4ª palavra é um vidro onde eu estou sentada, que lembra invenção, que lembra intervenção. O 5, a 5ª palavra, então, é igualdade, que me lembra a balança. Nessa balança tem um homem e uma mulher segurando a mão do outro com tanta força que sangra. A 6ª palavra é do anzol. O anzol está no bico das pombas da paz. A 7ª palavra é o conflito gerado pela serpente, lá no paraíso, o que é muito fácil de lembrar. A 8ª palavra é o terrorismo. Sim, eu esqueci de falar para vocês o que esse cara está fazendo com a bicicleta, né? Como é que eu associo o terrorista com a bicicleta? Eu imagino esse sujeito aqui andando com uma bicicleta bem antiga, jogando... o que terrorista faz? Joga bomba, né? Mas no caso ele está jogando aquele traquezinho de criança, que você joga no chão e ele faz um estalo, tá certo? Para ficar engraçado, para ficar inusitado, que é assim que a gente lembra. Então imagina aí esse terrorista andando nessa bicicleta pela cidade, jogando um monte de estalinho e tal, e não assusta ninguém, obviamente, ao contrário dos terroristas de verdade. A cooperação, então, as pessoas estão segurando o globo e na outra mão elas estão se apoiando na bengala, para lembrar que essa é a 9ª palavra. E a 10ª palavra é asilo, e como é que eu vou lembrar que ela é a 10ª? O asilo, eu lembro de uma pessoa idosa, a pessoa idosa que eu tenho aqui, essa velhinha sensacional, roqueira, que tem uma rosquinha enfiada no dedo, que ela levantou para mostrar que ela é roqueira, ok? E aí eu lembro que essa é a 10ª palavra. Então, agora vocês memorizaram as 10 palavras. Eu queria perguntar para vocês aqui, obviamente que eu não vou perguntar qual é a 7ª, porque é covardia, vocês já estavam preparados para a 7ª. Qual é a 5ª palavra? Oh, que chato, Luísa, chegou agora. O Jorge está sugerindo aqui, que tal o Dom Pedro levantar o Ronaldo? Você pode mudar a associação para uma que impressione melhor você. Tá? A associação melhor é aquela que você faz. Então vamos lá. A 5ª palavra é igualdade. Muita gente respondeu rapidinho. Agora, sabe o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês sintam um gostinho de ter memorizado essa lista inteirinha. Pega lá, de 10 para 1, e escreva todas as palavras. Veja se você consegue lembrar. 10, o que é? É o
dedo com a rosquinha. O que isso te lembra? E daí você vai. Nossa, muita gente lembrou que a quinta palavra é igualdade. Então, ó, muito diferente da outra vez em que eu perguntei qual era a sétima, e ele falou, não lembro de jeito nenhum. Né? Teve gente que até xingou. O Andrew xingou a gente aqui. É isso aí, Breno. Agora eu estou fazendo uma outra pergunta. Eu quero que vocês escrevam de 10 até 1 a lista em ordem inversa. Não vou pedir nem na ordem normal, porque aí é sem graça. Eu quero que você escreva todas as palavras na ordem inversa. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Lembrou da mão sangrando, já é suficiente. Ah, não lembrou o que era. Você tinha que lembrar que eles estavam sentados numa balança. O pessoal ainda está na igualdade. Será que está com atraso aqui? Eu estou esperando. 10 é o dedo com a rosquinha e é da palavra. Vamos lá, gente. As escolas deveriam colocar curso de datilografia obrigatório hoje em dia, porque as pessoas estão com dificuldade muito grande de datilografar. Demoram para datilografar. Aliás, deve ter gente que não deve saber nem o que é datilografia, né? Vamos lá, quem vai ser o primeiro? Opa! Arthur, asilo, cooperação, terrorismo, paz. Faltou conflitos, Arthur. Mas, ó, igualdade, intervenção, não é interrupção, não. Essa é a, deixa eu ver aqui, 10, 9, 8, faltou a sétima, 6, 5, 4, 3, é autodeterminação, humanos e independência. Então, aqui é autodeterminação. Você lembrou que era uma coisa terminando, sendo interrompida, né? Isso mesmo. Mas é autodeterminação. Mas já conseguiu, ó, já é 8 em 10, já é muito bom. Vamos lá. Opa! Asilo, cooperação, terrorismo, conflitos, paz, igualdade, intervenção, autodeterminação, humanos e independência. Luiz, parabéns! Simon, asilo, cooperação, terrorismo, conflitos, pomba, é a paz, né? Igualdade, intervenção, autodeterminação, o pato, que é o quê? O pato é a segunda palavra que o humanos, né? Humanos, o humano lá do final da lista de humanos comeu. Independência. Gabriel, asilo, cooperação, terrorismo, conflitos, paz, igualdade, intervenção, determinação, humanos, independência. Olha que coisa linda. Muita gente memorizou boa parte. Asilo, cooperação, terrorismo, conflitos, paz, igualdade, intervenção, autodeterminação, humanos, Valdemar, muito bem, ó, pessoal, muito bem. Eu não vou ler um por um aqui, porque muita gente acertou. Eu tô maravilhada com vocês. Semana passada o pessoal estava meio sem atenção, mas hoje eu pedi atenção. Olha a diferença que faz. Hoje no início eu falei, presta atenção, olha o que aconteceu. Muita gente lembrando. Tá? O Neto só não lembrou do 4, que é intervenção. Tá? Olha, lindo, gente. Vocês estão todos de parabéns. Mesmo que quem não teve paciência de escrever para mim, foi muito legal ver aqui. Tá? Teve uma pessoa que veio do YouTube aqui, olha que legal. Inclusive, deixa eu aproveitar e lembrar, se você chegou meio perdido do YouTube, não sabe de onde eu estou lendo todas essas respostas, vai aí nos comentários do vídeo, nos comentários não, desculpe, na área de descrição do vídeo no YouTube, que você vai conseguir entrar na nossa sala de aula. A Maria Fernanda escreveu primeiro no papel. Legal, gente. Muito bom, muito bom. Vocês estão de parabéns. Prestaram. Então, você vê a diferença. O que eu queria mostrar? Eu fiz aquele teste no início, em que eu simplesmente mostrei as palavras. É claro que você poderia ter lido várias vezes, mas mesmo assim, dificilmente você ia saber com essa precisão. É isso que eu queria mostrar.
Ah, legal. Alguém já sabia aqui de onde eu tirei. E é isso que eu vou falar agora, certo? Eu vou puxar de novo aqui a tela, ok? Nosso mapa mental. Vou puxar de novo o nosso mapa mental e vamos ver de onde saíram essas palavras. Essas palavras saíram do artigo 4º da Constituição. E esse artigo ele rege as relações internacionais, são os princípios que regem as relações internacionais do Brasil. Como que o Brasil se relaciona com os outros países? Ou deve se relacionar, né? De acordo com a nossa Constituição. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que isso funcionou. Opa, diminui muito o zoom. Vamos lá. A primeira era a independência, mas o princípio é independência nacional. E aqui eu quero mostrar o poder da palavra-chave. Eu não preciso de tudo, eu preciso só de uma palavra-chave. Tá? E trabalhar um pouco a associação para eu conseguir lembrar. Então, eu estou falando de como o Brasil se relaciona com os outros países. Então, a primeira coisa é que nós prezamos a nossa independência. Então, independência nacional. A segunda é prevalência dos direitos humanos. Então, a nossa Constituição, logo no início, já diz que a gente se relaciona com os outros países dando prevalência aos direitos humanos. A terceira é a autodeterminação dos povos. Ou seja, cada povo determina como vai conduzir a sua vida. E aí eu lembro aqui da minha estradinha que termina de repente, certo? Então, a quarta é o princípio da não intervenção, que pode me ajudar a lembrar, o terceiro pode me ajudar a lembrar o quarto. Por quê? Porque se cada povo é autodeterminado, a gente não deve intervir no país dos outros, certo? Igualdade entre os estados. Não é entre homens e mulheres, porque nós estamos falando de relações internacionais. Aqui foi só uma representação para ajudar a lembrar, mas a igualdade entre os estados. Isso faz todo sentido. Aqui, estado não é no sentido dos estados brasileiros, como a gente está acostumado. Estado aqui no sentido de estado-nação, certo? Então, no sentido de país mesmo. Então, igualdade entre os estados é o quinto princípio. O sexto princípio é defesa da paz. E ele vai me ajudar a lembrar do sétimo, que é a solução pacífica dos conflitos. Então, você veja que eu estou usando a palavra-chave, que é o conflito, e estou usando, inclusive, a sequência aqui. Como aqui eu estou falando em defesa da paz, eu vou solucionar os conflitos de forma pacífica, certo? Então, vai me ajudar a lembrar da frase completa, que é a solução pacífica dos conflitos. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. E foi por isso que eu escolhi uma pessoa de pele escura. Eu estava explicando para vocês que isso tinha uma motivação. É porque eu queria lembrar que quando eu estava repudiando o terrorismo, eu também tenho um repúdio ao racismo aqui, certo? Eu só não entendi por que os legisladores colocaram no mesmo princípio. Só porque a palavra repúdio se aplica aos dois casos, mas na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra. De qualquer maneira, é assim que está na Constituição: repúdio ao terrorismo e ao racismo. Estão juntos. Por isso eu escolhi essa imagem aqui especificamente. Ok? Outro princípio: cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Por isso que essa imagem é tão legal. Um monte de gente segurando o globo, né, e se apoiando lá na bengala, porque esse é o nono princípio. E assim, aqui eu tenho várias etnias, vários povos cooperando para o quê? Para o progresso da humanidade. Então, a imagem me ajuda a lembrar do contexto todo, além da palavra-chave. Tá? É claro que eu tive a vantagem de saber qual era o contexto. Vocês não tinham, porque eu fiz uma brincadeira de primeiro memorizar as palavras e depois ir para o contexto. Mas, normalmente, a gente lê o contexto, né? Lê o material original e de lá tira as palavras-chave. E aí você já sabe de onde ela saiu. E a décima vem a do asilo, né? Concessão de asilo político. Ou seja, dando um bocado de risada, imaginando um monte de coisas, você memorizou um artigo inteiro da Constituição. Demorou um pouco aqui, porque eu fiquei explicando, revendo e tal.
explicando como que a coisa funcionava. Mas uma vez que você sabe usar o método e que você se acostuma a fazer esse tipo de associação, você vai levar minutos, não vai levar esse tempo todo. E mesmo que você leve, sei lá, 10 minutos para lembrar dessa lei, dificilmente você vai esquecer dela toda, tá? A gente já reviu aqui tudo. Então, as pessoas que tinham esquecido de um ou outro a essa altura já lembraram. Então, fica tudo muito mais fácil de você lembrar nas revisões que você, obviamente, tem que fazer depois. Tem jeito certo de fazer revisão, tá? A gente vê isso mais para frente lá no curso. Mas, que não é repetir 10 mil vezes a mesma coisa. E com esse tipo de associação, você precisa fazer muito menos revisão ainda, certo? Então, eu acho que com esse exemplo eu respondo um monte de coisas para vocês, que esses métodos servem para estudar legislação, servem para estudar para concurso? É claro que serve. Serve para estudar qualquer tipo de assunto, tá? Mas antes da gente... agora, continuando, desculpe, como eu disse, gente, hoje eu tô meio grogue, eu tô meio dopada porque eu tô com um ouvido infeccionado. Então, continuando aqui, o que a gente usou aqui? Vocês viram que eu parti do exemplo e agora eu vou mostrar para vocês como que você constrói isso para você estudar aquilo que te interessa. Que pode ser que você esteja interessado em memorizar leis e pode ser que esteja interessado em memorizar outras coisas, ok? Então, vamos ver o que é exatamente isso que a gente usou. O que a gente usou se chama PEG. São sistemas PEG. E por que se chama sistema PEG? PEG em inglês é esse objetinho aqui, tá? Que, como eu já morei em vários estados do Brasil, eu sou originalmente do Rio, mas eu hoje moro na Bahia, mas já morei no Paraná, já morei em Belo Horizonte, então eu já morei em vários lugares. Então essa coisinha aqui pode ser chamada de grampo, de pregador, que era como se chamava quando eu era criança, de prendedor de roupa, tal, mas é aquela coisa que a gente usa para prender roupa, certo? Que na minha infância se chamava pregador. Então, isso em inglês se chama PEG. Então, é como se cada númerozinho... O que eu usei? Eu usei o vocabulário numérico, que era uma coisa que eu já tinha estudado antes, lá na aula inaugural. E cada número, ele funciona como um pregadorzinho de informação. Eu vou pendurar uma informação em cada número daquele que eu já conheço. Certo? Então, aqui, só para lembrar que é pregador, grampo ou prendedor, para ninguém brigar comigo. Acontece que ali eu só tenho 10, né? E se eu tiver uma lista com, sei lá, 30 informações, ou 50, ou 20, eu posso trabalhar com outros PEGs. Por exemplo, um PEG muito útil mesmo, é o PEG alfabético, que inclusive um aluno meu usou para memorizar o artigo 5º da Constituição, que aí tem 78 incisos. Ele começou, e aí eu, numa aula que é bem mais para frente do curso, eu mostrei para ele como que ele fazia para usar um PEG, que teria 26 posições só, que é o número de letras no alfabeto, para memorizar os 78 incisos. Então, a gente trabalhou junto para criar esse novo exemplo aí, mostrando que realmente dá para memorizar outras leis. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é um vocabulário visual, como a gente fez na aula inaugural com os números, com os dígitos, né? A gente fez o vocabulário numérico, que é um vocabulário visual para os dígitos. Aqui a gente teria que criar um vocabulário visual para o alfabeto. Mas o grande barato aqui é que eu posso ter um vocabulário aleatório, em que eu pego, por exemplo, C para coração, T é telefone, D é dinheiro e assim por diante, ou S é saco, ou sei lá, qualquer objeto, qualquer coisa que você lembre que seja fácil de visualizar para criar um vocabulário visual alfabético aleatório. Ou você pode fazer uma coisa mais poderosa ainda, ter vários vocabulários visuais alfabéticos temáticos. Então, você teria um vocabulário, por exemplo, só com objetos, começando com aquela letra, né? A, o quê? Âncora. B, bola, e assim por diante, são objetos. Outros só com animais. A, arara. B, barata, né? Barata não é bem animal, é inseto, né? Não sei se tem uma
Não é um animal do reino superior. Você pode fazer uma de insetos também. Pessoas famosas. Eu vou mostrar uma aqui de pessoas famosas para mostrar como isso vai ficando cada vez mais poderoso. Olha só. Então, isso aqui eu vou disponibilizar para vocês também. Não faz parte exatamente da aula, é só um exemplo. Mas eu vou dar para vocês também terem como um modelo. Então, eu botei aqui Ana Carolina, Bento XVI, Camila Pitanga, Dalai Lama, o Einstein, o Felipe Neto. Tudo isso é o quê? A, B, C, D. Então, é um vocabulário alfabético, visual, porque eu posso ver a imagem dessas pessoas, visualizar na minha mente, tá? E ele é bastante interessante, só que ele pode ficar ainda mais temático. Por quê? Porque aqui eu misturei gente famosa de todas as áreas, mas eu poderia ter um vocabulário alfabético só de cantoras, ter um vocabulário alfabético só de figuras religiosas. Por exemplo, se eu for uma pessoa muito religiosa e conhecer muitas figuras religiosas. Aqui eu tinha duas, né? O Bento XVI, que nem é mais papa, né? Que foi papa antes do Francisco, e o Dalai Lama. Eu posso ter um vocabulário só de atrizes, outro só de atores, outro só de youtubers, outro só de cientistas, outro só de políticos, outro só de cantores. Então, as possibilidades aqui são praticamente infinitas. E eu estou falando só de pessoas famosas, certo? Então, deixa eu voltar aqui. Alimentos, né? E aqui também a gente pode variar. Eu posso pegar só fruta, só alimento salgado, só alimento doce, só alimento de festa e assim por diante. Só coisas que eu gosto, só coisas que eu não gosto e assim por diante. Ou seja, qualquer tema que você pegue, que você consiga preencher as 26 letras do alfabeto, você pode usar como um PEG, que vai inicialmente conter 26 grampinhos, e você vai botar 26 informações, mas se você junta com outras técnicas, que foi o que eu fiz no caso do exemplo do Daniel, você consegue memorizar ainda mais informações, ok? E você não precisa se reduzir a números e letras, você pode usar outros conhecimentos. E aqui é que a gente vai entrar naquela coisa que eu tinha falado lá no início, que a gente pode pegar um conhecimento que a gente já tem como base para aprender coisas que a gente ainda está aprendendo, memorizar as coisas que a gente ainda está aprendendo. E nesse processo eu vou reforçar um e outro. Isso aconteceu no vocabulário numérico. Vocês hoje, depois de quem já tinha aprendido o vocabulário numérico, da rosquinha, do dedo, né, do pato, do coração, aquela coisa toda, reforçou ainda mais a memória desse vocabulário. Quem ainda não tinha, inclusive, aprendeu. É por isso que eu, inclusive, demorei um pouco mais, porque eu sabia que tinha pessoas aqui que não tinham assistido a aula inaugural. Então, eu fiquei lembrando dos porquês de cada associação. Você não precisaria fazer isso se você já soubesse o vocabulário numérico, ok? Mas como eu estou lidando com um público heterogêneo, eu acabei explicando um pouco mais o vocabulário numérico aqui. Mas você pode pegar outros conhecimentos. Por exemplo, suponha que você é da área da saúde e em algum momento da sua vida você teve que memorizar todos os ossos do corpo humano. E você até memorizou e sabe a maioria deles, mas não memorizou tão bem assim. Bom, você pode aproveitar esse conhecimento, né? Você tem aqui 206 ossos, então você pode fazer um PEG com 206 posições. Talvez algumas posições você ainda tenha que reforçar um pouco mais a memória delas, mas o fato é que você tem um PEG prontinho. Porque tem uma ordem aqui mais ou menos óbvia, né? Você vai da cabeça até o último dedinho do pé. E você pode, inclusive, ignorar alguns ossos, não usar todos os 206 tranquilamente, usar só os principais. Mas, de qualquer forma, você pode chegar a ter até 206 e associar com qualquer outra coisa. Não precisa ser da área de saúde. Suponha que você é da área de saúde, mas está estudando para um concurso. Você pode pegar 206 leis mais importantes, ter muito bem memorizada na sua cabeça para esse concurso. Ok? Você vai estar estudando português, por exemplo, para um concurso. Você pode pegar 206 exceções do português, que são o que mais pega em concurso,
e memorizar nesse PEG. Com isso, você está reforçando o seu conhecimento dos ossos e está aprendendo, né, memorizando com precisão essas 206 exceções. Suponha que você tem que estudar inglês. Você pode colocar 206 expressões idiomáticas no seu PEG, lá dos ossos. Ok? Então, não necessariamente eu preciso usar o PEG da mesma área. Ok? Você usa um PEG qualquer para memorizar qualquer outra coisa. A associação, quanto mais distante, mais louca fica, e aí mais fácil de memorizar fica. Então, essa loucura faz parte de ajudar a memória. Tá certo? Ou, vou dar um exemplo de você sendo de humanas, tá? Então, eu peguei de saúde, agora de humanas. Suponha que você é um especialista em Clarice Lispector, apaixonado. Então, você conhece as 35 obras dela e você sabe listar essas obras em ordem cronológica. Ou gostaria de saber, porque, afinal de contas, você é especialista em Clarice Lispector. Você pode fazer a lista dessas 35 obras, fazer um vocabulário visual com a capa de cada uma delas, a sua capa preferida, né? Porque às vezes tem mais de uma edição, e isso vai ser um PEG de 35 posições para você. Reforçar o seu conhecimento da obra da Clarice e reforçar qualquer outro conhecimento. Aqui também vale você usar os 35 PEGs para lei, para línguas, para qualquer coisa que você tiver em mente. Ou, inclusive, para lembrar de algum detalhe específico de cada uma das obras. Ok? Exatas. Suponha que você está na área de exatas. Será que esse negócio serve para você? Água, tá? Será que você consegue usar um conhecimento que você já tem como PEG? Pode sim. Você pode, por exemplo, pegar uma fórmula. Essa fórmula aqui é a fórmula de Bhaskara. Para quem é de exatas, isso aqui é arroz com feijão. A pessoa sabe isso até dormindo. E aí ela pode pegar essa fórmula e associar a cada termo uma outra coisa, uma outra fórmula, por exemplo, ou um outro tipo de conhecimento. Ou seja, ao menos B coisa. A raiz, ao sinal de raiz, eu associo algum outro conhecimento. Ao B ao quadrado, algum outro conhecimento. C, algum outro conhecimento. Então, eu uso a fórmula de Bhaskara como base para memorizar qualquer outra coisa aqui que eu associe com os termos que eu já conheço muito bem. Então, dá para usar isso em qualquer outra área para memorizar conhecimentos também, certo? Então, eu queria mostrar isso. Como é que você pega um conhecimento que você ou tem ele muito bem já memorizado, ou gostaria de ter, ele ainda está meio borrado, e você gostaria de reforçar, mas você tem outras coisas para estudar, você pode juntar os dois mundos, e aí você otimiza ainda mais o tempo que você investe naquele estudo. Certo? E aí, Ana, se eu quiser memorizar muito mais coisas do que 30 lá, 20 e poucas do vocabulário numérico, 35 da obra da Clarice Lispector, tem como? Sem precisar, talvez, de saber 200 e poucos ossos, porque eu não tenho interesse em ossos, alguma coisa assim. Tem como? Tem um sistema que é genérico, tá? Que não depende de uma área específica que você pode aprender e aplicar a qualquer área, que é o Major. O Major é simplesmente o método mais poderoso que tem. Que foi um método, inclusive, que o Tony Buzan, que é o criador dos mapas mentais, que são essa ferramenta que eu uso aqui para anotar para vocês, ele usou na época da universidade, ele aprendeu com um professor na época da universidade, que mostrou para ele, assim, só depois de muita insistência, e aí ele aplicou numa outra área, numa outra disciplina, no primeiro ano de universidade. E ele fez aquela prova perfeita, né? Sabe aquela prova final que cai toda a matéria? Então ele fez isso, era psicologia geral, alguma coisa assim. Porque ele era um especialista, acabou se tornando um especialista em psicologia cognitiva. Na época ele estava fazendo a faculdade, o curso de psicologia. E aí ele pegou e fez a prova perfeita, foi chamado na coordenação. Aí achando que ia receber altos elogios, né? E simplesmente ele foi acusado de cola. Porque os professores diziam que era impossível alguém fazer uma prova tão perfeita sem ter colado, sem ter consultado o material de estudo.
não tinha colado, ele falou assim, não, tudo bem, vocês podem começar a perguntar aí o que vocês quiserem. Isso é segurança. E por que ele tinha essa segurança? Porque ele realmente sabia. Esse é um método muito poderoso, ele te dá muita precisão. Essa história ela é mais longa, ela é mais louca ainda, mas eu vou parar por aqui. Tem um vídeo lá no YouTube que eu explico essa história lá do Busan. Vocês podem procurar depois. Mas a verdade é que começou com ele sendo acusado de cola e ele falando assim, tudo bem, então me pergunte aí o que vocês quiserem, que eu explico. E realmente eles tiveram que aceitar que ele realmente sabia o material. Bom, como que é o Major? O Major é um PEG avançado. Ele usa um super vocabulário numérico que tem 100 posições, porque você aprende esse vocabulário numérico memorizando imagens não só para os dígitos de 0 a 9, mas para duplas de dígitos de 00 a 99. Acontece que para isso não se tornar uma tarefa impossível, você precisa de um outro conhecimento que é o vocabulário fonético. Então aqui a gente já está entrando numa área bem avançada, em que você tem que saber usar o PEG, depois tem que aprender o vocabulário fonético e depois tem que aprender o super vocabulário numérico, que vai te dar a possibilidade de usar o Major, certo? Para essas coisas mais avançadas, que requerem mais de uma aula e tal, a gente criou, então, a Academia da Memória. A Academia da Memória é o nosso treinamento avançado, que é para aquelas pessoas que querem realmente ir mais longe, querem se desenvolver nessa área de memorização mais rapidamente e querem ter um acompanhamento individualizado para fazer isso com mais segurança, ok? Então, como é que a gente vai desenvolver a sua memória? O que a gente quer que aconteça com a sua memória? É que ela fique rápida, confiável e duradoura. E o que significa rápida, confiável e duradoura? Eu vou explicar usando exemplos de alunos nossos, tá? O que é rápido? Rápido é o seguinte, eu peguei aqui a Midori, que é uma professora de japonês, que faz o curso com a gente, e ela estava estudando caracteres em japonês. E ela aplicou uma das técnicas da academia, não é uma técnica do memória total, mas é uma das técnicas do segundo módulo da academia, e ela disse que montou lá o gráfico, na verdade, que a gente monta nessa técnica, e quando ela foi rever no dia seguinte, ela lembrava de 80% do que ela tinha estudado. Aí ela fez o seguinte comentário, normalmente demoraria semanas para fazer isso. Isso é memorização rápida, gente. É você levar uma passada, como a gente fez aqui com as palavras do artigo 4º da Constituição, e lembrar de alguma coisa que você, usando um método tradicional de força bruta, de repetir milhões de vezes, você levaria semanas. Então é uma diferença muito grande. Ela, inclusive, ficou surpresa, e nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de uma pessoa que é professora, ok? Confiável e duradoura. Aqui eu vou puxar de novo o comentário do Tiago. Na verdade, um outro comentário do Tiago, que ele faz mapas mentais, ele já fazia isso, ele tinha feito para direito constitucional, e quando ele começou a aplicar os métodos de memorização para os mapas mentais, ele ficou impressionado com a quantidade de detalhes que antes ele não conseguia lembrar. E ele disse, é muito bom poder fechar os olhos, localizar o mapa mentalmente e responder com segurança. Isso é uma memória que você pode confiar, que você sabe que na hora que você precisa dela, lá na prova ou no que quer que seja, na defesa da sua tese, da sua dissertação, ela não vai te deixar na mão, certo? Não é aquela memória, aquele borrão que você fica torcendo para que ele fique um pouco mais nítido na hora que você precisar, tá? E duradoura, porque essas coisas a gente aprende todas as técnicas necessárias para você transformar isso em memórias de longo prazo. Você já começa de uma base muito boa, fazendo as associações, e depois transforma isso em memórias de longo prazo, ok? Como que você vai chegar nesse resultado? A gente tem um portal exclusivo, e uma das coisas que tem lá são as gravações do Memória Total. Então, se você chegou hoje, você está aqui assistindo a terceira aula, e você está se perguntando como que você vai recuperar as outras aulas, eu sempre digo que tem dois caminhos. Um é você esperar o próximo ciclo.
Esse ciclo em particular, ele está um pouco complicado, porque ele vai se encerrar em janeiro. Em janeiro eu vou parar. Eu vou parar por algum tempo, até porque a gente vai mudar daqui. Então, a gente vai ter uma mudança de escritório e tal. Eu vou ficar um tempo sem ter condições de fazer transmissões ao vivo. Então, vai demorar um pouco. Vai ter novos ciclos? 90% de chance que sim, em 2018, né? Mas a verdade é que vai demorar um pouco mais. Então, você vai esperar alguns meses. Outra possibilidade é você entrar para a Academia da Memória. Aí você escolhe o ritmo em que você faz as aulas, em que horário, conforme a sua necessidade. Por exemplo, se você quer aprender como revisar, se você quer aprender como memorizar um livro em 21 dias, que é uma das nossas aulas. Então, se você quer trabalhar a questão das memórias de longo prazo, tudo isso você pode pegar de acordo com a sua conveniência. É só você perguntar para a tutoria qual é a aula mais adequada para essa situação e você pula para lá, porque lembra, as aulas de memória total elas são independentes. Tá? Mas aí tem também os 9 módulos avançados. Então, além do Major, que é um PEG avançado, ainda mais poderoso, você vai aprender a fazer associações que você realmente não esquece. Você vai aprender a fazer apresentações em que você não depende de slides cheios de texto que pegam mal pra caramba. Você vai aprender a memorizar fórmula matemática, que, aliás, é muito, muito mais simples do que a maioria das pessoas imagina. Você vai ter técnicas específicas para quem está estudando línguas. Tá? Apesar de que algumas técnicas, por exemplo, a técnica que a Midori usou para memorizar lá os caracteres não era específica. Ela era uma técnica genérica que ela adaptou. Então tem tudo isso. Você pode adaptar as técnicas para aquilo que você está estudando, se você está estudando uma língua específica. E você vai ter uma técnica, um módulo só explicando como memorizar vocabulário, que é o que vai te dar fluência, certo? Então você tem essa possibilidade. E várias outras coisas, tá? São 9 módulos avançados. Agora, a parte mais importante, a prática. Né? Eu tinha falado no início, não adianta você achar tudo lindo e não colocar em prática. Dentro da academia, você vai ter todo um apoio para fazer isso. E mais, isso não vai diminuir o tempo disponível que você tem para estudar, porque você vai praticar em cima dos seus materiais. Então, aquele assunto que você já precisa estudar para a prova da semana que vem, você pode usar como material de uma prática de alguma técnica que você estiver vendo agora. Por exemplo, você pode pegar a matéria que vai cair numa prova que você tem que fazer semana que vem e colocar dentro de um PEC. E, mais do que isso, como é em cima dos seus materiais, não tem gabarito. Como é que você vai saber se está indo bem, se está fazendo certo? Aí é que a gente tem uma das grandes coisas da Academia da Memória, que é uma tutoria individualizada. Ou seja, você vai postar num grupo secreto nosso do Facebook aquilo que você fez, como que você aplicou, e a tutoria vai comentar o seu exercício, a sua prática. Então, é realmente individualizado. Cada técnica tem uma ou mais práticas. Essas práticas, 90% delas são em cima dos seus materiais. Às vezes eu sugiro uma outra coisa, mas você pode trocar. E aí você usa aquela técnica para estudar aquilo que você já precisa estudar e ainda tem alguém para corrigir para ver se você aplicou a técnica direito e te sugerir outros caminhos caso você tenha alguma dificuldade, certo? Então, é realmente, praticamente, ter professor particular para te ensinar essas técnicas junto com os materiais de estudo que você já tem. Então, é isso aí. É toda memória total disponível para você 24 horas por dia, durante 2 anos consecutivos. Os módulos avançados, a tutoria todos os dias da semana. Tá? No máximo, a gente leva 24 horas úteis para responder ali dentro do grupo. Geralmente é muito menos do que isso. Às vezes a resposta é quase imediata. Às vezes a gente acaba batendo papo ali com algum aluno. E tem ainda alguns bônus extra para tratar de questões que são relativas à memória também. Por exemplo, motivação. Que se você não tiver motivação para estudar, fica difícil. Você pode conhecer todas as técnicas, mas não vai
para levantar e começar a aplicar, certo? Acontece que motivação, ao contrário do que muita gente acredita, é uma coisa que também tem técnica, também tem uma ciência. E aí tem uma palestra que eu dei há algum tempo em que eu ensinava 5 sacadas para manter a motivação em alta. Então você consegue manter a motivação por longos períodos, usando coisas da psicologia cognitiva sobre como as pessoas ficam motivadas ou não, ok? A concentração também é uma coisa que a gente trata num outro bônus, e tem 2 bônus que são surpresa, que a gente deixa lá disponíveis para vocês também, ok? Então, a grande questão agora é quanto vale para você participar da Academia da Memória e ter todos esses benefícios aí. Bom, a primeira coisa é você pensar quanto vale para você ter uma memória rápida, confiável e duradoura. Quanto vale para você, ao invés de demorar semanas para memorizar alguma coisa, levar um dia? Quanto vale para você acontecer aqui, como aconteceu com a Júlia, que ela memorizou uma fórmula que eu sugeri, porque nem sempre a pessoa tem uma fórmula na mão assim para memorizar, e aí eu sugeri lá para ela memorizar aquela fórmula. Era uma das práticas. E aí ela memorizou, aplicou a técnica e memorizou. E eu perguntei, como foi? 4 dias depois ela falou assim, olha, eu nem tinha revisado mais. E olha que revisão é importante. E ela decorou a fórmula inteira sem saber o que era aquela fórmula. Era uma fórmula de análise combinatória, mas provavelmente ela não conhecia análise combinatória, eu não lembrava de análise combinatória. Mesmo assim, ela memorizou a fórmula. Por isso que eu digo que memorizar a fórmula é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Só basta você saber a técnica, tá? E foi duradoura, porque ela nem revisou, e 4 dias depois ela lembrava da fórmula. Agora, qual é a chance que existe com o que você sabe de memorização hoje, você vê uma fórmula numa aula, 4 dias depois lembrar da fórmula em detalhes? É quase zero. Se você não aplicar técnica nenhuma, é zero mesmo. É abaixo de zero, quase. Então, isso é uma coisa realmente espantosa, né? Do ponto de vista de quem não conhece as técnicas de memorização, não sabe como a memória funciona. Opa, deixa eu aumentar o zoom aqui. Outra coisa, tudo isso, o grande barato de tudo isso é você atingir os seus objetivos mais cedo, tá? Como disse o Ayrton aqui, que passando pelas lições ele já obteve um resultado prático bastante grande. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade de mensurar quanto vale a educação. Elas têm uma ideia, assim, meio romântica de que educação é uma coisa muito valiosa e muito importante, e reclama do governo, porque o governo tem que investir em educação e tal, mas a própria pessoa tem dificuldade de mensurar isso. Agora, imagine que você atinge o seu objetivo 1 ano mais cedo. Por exemplo, você passa no primeiro vestibular ao invés de ficar tentando 2, 3 anos. Ou você passa naquele concurso ao invés de ficar tentando passar em concurso 2, 3 anos. Tá? Ou você se forma no tempo certo porque não perdeu nenhuma matéria, porque você sabe como memorizar as coisas na hora que tem que memorizar. Tá? Ou você termina a sua dissertação no tempo certo, que é uma coisa raríssima nas pós-graduações da vida, porque as pessoas se embananam inteiras e acabam atrasando as suas defesas. Quer dizer, 1 ano de um objetivo atingido mais cedo, se isso representar um aumento de salário de só de R$1.000, que é alguma coisa em torno do salário mínimo, vai representar R$12.000. Então, se você não conhece a técnica, você está jogando num ano R$12.000 fora, tá? Supondo que você tem um objetivo para atingir, né? Um vestibular para passar, um concurso para passar e alguma coisa assim, uma tese para defender, coisas desse tipo. Então é isso, gente. R$12.000 sem falar 13º e sem falar as coisas que você vai ganhar depois porque você começou a sua carreira mais cedo, etc, etc, etc. Né? Então seria mais do que justo se eu cobrasse a memória 10% disso, sei lá, R$1.200. Seria até baixo, tá? Em relação ao que a gente tem lá de conteúdo de qualidade na academia, inclusive esse atendimento individualizado. Mas não se preocupe que a gente não vai querer nem 10% do que você ganharia só no primeiro ano
de saber usar a sua memória adequadamente. Tá? O investimento que você vai ter que fazer é de apenas 12 vezes de 65,28. Tá? E à vista é mais barato ainda, é 670. Então, se você está aí para receber o seu 13º, é uma ótima oportunidade de você investir em você. Né? Ao invés de torrar o dinheiro com panetone, que só serve para engordar você, você investe aí o seu 13º, em 2018 você atinge os seus objetivos mais cedo. E com muito mais facilidade, e se divertindo enquanto aprende. Porque todas essas associações acabam tornando tudo muito divertido. Tá? E como que você vai fazer isso? Você simplesmente vai clicar no botão Quero Fazer Matrícula, que a essa altura já deve estar aí do ladinho do vídeo. É isso aí. Quero Fazer Matrícula. Se você tiver alguma dúvida com relação à forma de pagamento e tal, você tira com a Ellen e com o Marcelo, que estão aí online para vocês, para atender vocês agora, certo? Então, vocês conversem aí com eles, clica no botão, tem essa conversa com eles. E, para quem comprar hoje, tem ainda um outro bônus exclusivo, que na verdade não é nem um bônus, é um presente de Natal, para dizer a verdade. Porque você vai receber, junto com a Academia da Memória, você vai receber também o Estudante Produtivo, que é um outro treinamento que eu tenho, que o preço dele hoje é 697, ou seja, é mais caro ainda que a Academia, e ele ensina você a se organizar para estudar e aproveitar ainda mais o seu tempo. Mas se organizar de uma maneira realista, porque a maioria das coisas que a gente vê por aí, a pessoa, para ganhar produtividade, elas não levam em conta que as pessoas têm uma vida real para viver, né? Então, você acaba montando um horário que, na teoria, é lindo, mas, na prática, você não consegue implementar. No estudante produtivo, a gente trata exatamente disso. A gente te ensina a direcionar os seus esforços e se organizar dentro de uma coisa realista, dentro da sua, levando em consideração todos os aspectos da sua vida real, para que você consiga efetivamente seguir o seu cronograma, seguir a sua programação e alcançar os seus objetivos com organização. Certo? Então, se você comprar hoje a Academia da Memória, fazer só hoje, você vai levar também o estudante produtivo. Ou seja, você vai começar 2018 absolutamente turbinado para devorar o que vier pela frente e alcançar aquilo que você está querendo há muito tempo. Certo? Então, clica aí no botãozinho Quero Fazer Matrícula, que está do lado do vídeo. Se você está no YouTube ainda, perdido no YouTube, e não viu, obviamente, botão nenhum, você vai descer aí para a área de descrição do vídeo e está lá o link para a nossa sala de aula e você pode entrar e clicar em Quero Fazer Matrícula, aproveitar esse presente de Natal antecipado, se matricular na Academia da Memória e levar de bônus um outro treinamento completo, que é o Estudante Produtivo. Então, além de saber memorizar muito bem, com excelência, você vai saber se organizar de uma forma que realmente funciona. Certo? Então, estou esperando você clicando lá no Quero Fazer Matrícula. Só para finalizar aqui, eu vou beber uma água antes disso. Eu queria dizer o seguinte, que você não precisa tomar uma decisão definitiva hoje. Por quê? Porque a gente oferece uma garantia incondicional de 30 dias. Como que funciona essa garantia? Você se matricula, participa normalmente do curso durante 30 dias, vai ter tutoria, vai ter tudo lá para você se desenvolver, todas as aulas do Memória Total, para você assistir e tal. E se até 30 dias você chegar à conclusão que não é aquilo que você esperava, você pode mandar um e-mail, um único e-mail para este endereço aqui, que está na tela, falecom@suporte.maisaprendizagem.com.br, e a gente devolve o seu dinheiro totalmente, integralmente, certo? Então, eu dou sempre essa garantia, porque eu confio demais nesse treinamento. Ele já ajudou
Muita gente. A gente já tem algumas centenas de alunos. E você, se você, por acaso, ainda assim, não se entender com o treinamento, por qualquer motivo, você não vai precisar dar nenhum tipo de satisfação. Você simplesmente vai mandar um e-mail e dizer, olha, eu não quero mais participar da Academia da Memória, e a gente te devolve o seu dinheiro. É um processo muito simples, muito rápido, não e sem preocupação nenhuma, certo? Então, clica aí, porque você vai ter 30 dias para ter muito mais informações sobre a Academia da Memória e poder tomar uma decisão muito melhor informada. E, além disso, você garante a sua vaga no Estudante Produtivo, sem pagar mais nada, pagando só o valor da Academia da Memória, que, aliás, é um valor de lançamento ainda, e que provavelmente em 2018 vai mudar, se não mudar antes, certo? Então, aproveita, porque realmente é uma oportunidade muito, muito boa, e tá todo mundo aí à beira de torrar o seu 13º com bobagem. Então, ao invés de você torrar o seu 13º com bobagem, invista no seu futuro e entre para a academia hoje, certo? Sejam todos muito bem-vindos na academia, a gente se encontra lá dentro. Vocês vão ver que tem algumas coisas que até nem falo que tem, né? Que algumas brincadeiras que a gente faz com os alunos que mais entregam práticas e tal. E tem várias coisas interessantes lá. Aulas extras que eu disponibilizo de tempos em tempos, mostrando um exemplo de um colega. Então, vocês vão se divertir bastante. E com relação ao pessoal que está na sala agora, eu vou me despedindo. Até a próxima quarta. Um beijo e tchau.